Vivemos conectados, mas cada vez mais sozinhos. Como viver a fé nesse mundo digital? Essa pergunta me trouxe até aqui. Hoje eu quero abrir o meu coração com você e explicar por que eu criei esse canal chamado Fé e Tecnologia. E eu tenho que começar dizendo que não foi por modismo, nem por achar que eu tenho todas as respostas para as perguntas que eu faço aqui no canal. Longe disso. Foi por inquietação, por desejo de escuta, por fé. A verdade é que eu sou alguém que vive o dia com essas ferramentas digitais e vivo a fé como centro da minha vida. Todos os dias eu trabalho com o computador, eu uso a inteligência artificial, ainda que eu tenha uma certa desconfiança dos resultados dessa inteligência, mas eu lido com equipamentos de áudio, de vídeo, de iluminação. Essas coisas fazem parte da minha rotina. E mais, eu confesso que eu sou curioso, muito curioso. Eu não me satisfaço apenas em usar essas ferramentas, mas eu quero entender onde tudo isso vai dar. Então eu posso dizer que eu sou alguém que se sente fascinado pela tecnologia, mas a fé me transforma. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu já trabalhei com rádio e televisão. Eu brinco dizendo que o meu passado me condena. E é claro que voltar a gravar, voltar a produzir vídeos, de certa forma é um retorno a esse passado. No meu tempo de TV, de rádio, tudo era muito difícil. Os equipamentos eram muito caros, para algumas pessoas apenas. E isso hoje mudou muito. Hoje, se você tem um celular e se você quer gravar alguma coisa, você grava, você edita e pode publicar isso nas redes sociais. Realmente essas possibilidades modernas, elas acabam por me fascinar. Ver como a tecnologia evoluiu, como ela mudou o modo como nós vivemos, como nós falamos, como nós pensamos, tudo isso me chama a atenção. Mas eu não consigo encontrar Deus na tecnologia. Eu não sei se Deus quer usar a tecnologia para falar com a gente. Por isso, apesar do fascínio que eu tenho pela tecnologia, continua sendo com a Bíblia nas mãos e com o coração em silêncio que eu ouço a Deus. E aqui está o ponto. Eu sou cristão há 16 anos e eu considero que eu tenho mais perguntas do que respostas, apesar desse tempo. Mas eu posso dizer, sem hesitar, uma coisa. Essa experiência, a experiência de ser cristão, é a mais profunda da minha vida. Nada pode ser comparado ao que eu experimentei a partir do momento em que Deus deixou de ser uma ideia na minha cabeça e passou a ser uma realidade na minha vida. Eu faço parte de uma comunidade de fé, eu participo da vida de uma igreja local e quando eu tenho a oportunidade, até compartilho a palavra de Deus com outras pessoas. E não consigo separar as coisas, a vida da fé. Porque ser cristão, para mim, não é ter uma religião, é ter uma pessoa, Jesus Cristo. E foi Ele quem me ensinou que ser cristão é viver junto, na comunhão, na partilha, na escuta, no abraço. Eu creio que Jesus é o Deus que se fez homem, que veio até nós para nos reconectar ao caminho da vida. E eu creio que o cristianismo é uma jornada relacional com Deus e com o próximo. Não acredito em cristianismo solitário. O Evangelho exige presença. Mas eu olho para o mundo de hoje e vejo um contraste. Vivemos hiperconectados, não é verdade? Mas cada vez mais isolados. Temos redes sociais, mensagens instantâneas, inteligência artificial e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, vivemos uma carência de afeto, de diálogo, de empatia. Vejo pessoas com centenas de amigos e nenhuma conversa verdadeira. E isso me inquieta, porque o Evangelho me ensina justamente o contrário,
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí me surgiu essa pergunta básica: como eu posso viver a minha fé nesse mundo digital? Como será a igreja dos tempos da tecnologia? Como ela está sendo hoje? Como vai ser o nosso relacionamento com a Bíblia num tempo em que os nossos cérebros estão cada vez mais distraídos, mais impacientes para ler, para meditar, para ouvir? Eu não tenho essas respostas, mas eu tenho perguntas que não quero calar. É uma vontade profunda de refletir, de compartilhar sobre isso, de estudar sobre isso. E foi assim que nasceu esse canal. Aqui a gente tem falado de muitas coisas, de temas profundos, de provocações que nos fazem pensar, mas eu também vou produzir conteúdos mais práticos aqui. Por exemplo, eu quero mostrar como eu estudo a Bíblia usando as ferramentas tecnológicas que eu tenho. Como a fé pode nos orientar no meio desse mundo digital tão rápido, como seguir em frente, mesmo quando tudo muda tão rapidamente. Eu não sei o que será do cristianismo daqui a alguns anos. A Bíblia fala de um tempo futuro quando o amor de muitos se esfriará. Eu não sei, talvez você também não saiba, o que será da nossa jornada de fé nesse mundo cada vez mais acelerado. E para você que me pergunta o que é esse canal, eu respondo: esse canal é uma conversa. Esse canal é uma caminhada, esse canal é um convite. Se essas perguntas te interessam, se esse conflito entre a fé e a cultura digital também mexe com você, então eu posso te dizer que você está no lugar certo. E eu te convido a caminhar junto comigo. Se inscreva no canal, comente os vídeos, curta, compartilhe, questione. Vamos conversar sobre isso aqui. Esse é o Fé e Tecnologia e você é muito bem-vindo.